Graça e paz. Você está ouvindo a voz do discípulo? Este é um espaço de ensino bíblico, discipulado e formação espiritual, onde caminhamos pela palavra do Senhor, permitindo que o Espírito Santo nos ensine, não apenas pelo que é correto, mas também pelo contraste que a palavra revela. Hoje vamos meditar em Gênesis capítulo 38, um texto que à primeira vista parece interromper a história de José, mas na verdade revela algo profundo sobre o coração humano. Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 38. Enquanto José estava sendo levado ao Egito para ser formado por Deus, Gênesis 38 nos mostra Judá, seu irmão, aquele que sugeriu vender José. Dois caminhos começam ao mesmo tempo. José sendo tratado por Deus no sofrimento e Judá se afastando de Deus nas suas escolhas. As escolhas que nós fazemos, ela pode nos levar a lugares longe de Deus. Por isso, a importância de buscar a intimidade com o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que Ele mostre o que fazer em cada escolha na sua vida. Enquanto Deus forma alguns no processo, outros se perdem na ausência de vigilância. Logo nos primeiros versículos, Judá apartou-se de seus irmãos. E este é o primeiro sinal. Ele se afasta da sua família, a família da promessa, e vai para um ambiente do cananeus. Isso é mais que geografia, isso é espiritual. E qual é o princípio espiritual que a gente aprende aqui? Afastar-se do ambiente da promessa abre portas para decisões erradas. O Espírito Santo, ele me fala que nós somos a igreja de Cristo. Porém, existe uma comunidade que congrega junto, que caminha junto. E a promessa de Deus está para a igreja. Daí a importância da gente buscar congregar com os irmãos. E enquanto José é separado por Deus, Judá se separa por escolha própria. Nos versos seguintes, dos 6 ao 11, Judá casa o seu filho com Tamar. Seu filho morre. Ele morre por causa da sua maldade diante de Deus. Depois ele casa o outro filho, Onã, que também morre por agir de forma egoísta, de forma pecaminosa, que não agradava ao Senhor. E aqui já podemos ver um ambiente familiar sendo destruturado espiritualmente. Você tem orado com a sua família? Você tem orado pela sua família? Judá falhou como líder espiritual da sua casa. Quando não há temor a Deus, a estrutura familiar se corrompe. Judá prometeu dar o seu terceiro filho a Tamar, mas na verdade, talvez por medo, ele não cumpriu essa promessa. Ele retém o que era devido por lei. E isso é injustiça. Enquanto José do Egito sofria injustiças nas mãos dos outros lá no Egito, Judá praticava injustiça com a sua própria nora. E daí a gente vê que Tamar, ela se disfarçou, né? Judá se envolveu com ela, sem saber quem ela era. E se você não está entendendo, é importante você ler o capítulo 38 do livro de Gênesis. E aí, Judá, ele entrega o selo, o cordão e o cajado, símbolos de identidade e também de autoridade. O pecado sempre cobra um preço. A gente pode pensar, não, vou fazer isso aqui, vou fazer isso ali, não agrada ao Senhor, mas depois eu peço perdão. Mas não se esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado ele sempre cobra um preço. Existem as consequências do pecado. E muitas vezes expõe aquilo que nós somos na íntegra. Por isso a importância de orar e vigiar o tempo todo.
e pedir ao Espírito Santo que direcione os nossos passos. Quando Tamar é acusada, Judá reage, né? Ele diz logo: tire ela da casa, que nós vamos queimá-la. Ele logo julga a atitude de Tamar. Mas ele não percebe que ele está julgando algo que ele mesmo praticou. Por isso, a dificuldade, né? E na verdade, por isso que o Senhor Jesus falou: não julgueis para não ser julgado. Quantas pessoas, quantos líderes defendem uma bandeira, julgam outras pessoas, e elas, daqui a pouco, depois de um tempo, aparecem cometendo aquele mesmo erro que ela julgava. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, vamos pedir discernimento do Espírito Santo o tempo todo. Quem não se examina, às vezes julga com dureza aquilo que também está fazendo, aquilo que também carrega. E Tamar revela os objetos, porque Judá pergunta a ela, e ela diz: o homem, dono desses objetos, ele me usou. E aí Judá reconhece. Ele diz assim: ela é mais justa do que eu. E aqui algo muda. Pela primeira vez, Judá não se justifica. Ele confessa. Reconhecimento é o início da restauração. Reconhecer que você falhou não é uma vergonha. Reconhecer que você e eu, que nós erramos diante de Deus, é um recomeço, é uma restauração. Tamar dá a luz a Pérez. E isso é impressionante. Mesmo em meio ao erro, Deus preserva a sua linhagem. Pérez fará parte da genealogia de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, Deus é lindo, maravilhoso, para cumprir algo na sua vida. Mesmo que você não enxergue, só veja o mal, Deus, Ele vai transformar o mal em bem. E como podemos encontrar o Senhor Jesus em Gênesis 38? Mesmo em meio a falhas de Judá, pecados dos seus filhos, uma desordem, nós podemos enxergar Jesus Cristo aí. Deus, ele mantém o seu plano de linhagem de Judá, virá Jesus Cristo. E a partir de um erro de Judá, o Senhor Deus, ele dá continuidade à linhagem que mais na frente daria espaço ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso revela a graça de Deus. Isso revela a soberania de Deus em todas as coisas e o poder da redenção. Cristo vem de uma história marcada por falhas, é verdade, para redimir os nossos pecados. Mesmo ele veio de uma linhagem de pecadores, de pessoas ruins, ele não pecou. E abriu as portas para que a gente pudesse voltar a ter intimidade com Deus. Enquanto José estava sendo preparado no Egito, Judá estava sendo exposto em Canaã. Dois processos diferentes. Um sendo formado pela dor e o outro sendo confrontado pelo pecado. Mas ambos serão usados por Deus. Deus não trabalha apenas com perfeitos. Deus trabalha também com corações que se rendem a Ele. Entregue o seu coração ao Espírito Santo de Deus hoje. Não importa o que você está passando. Nada é impossível para Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos guardar em todo o caminho que a gente passa. A gente nem sabe, mas o Senhor está nos livrando, nos afastando do mal. O Espírito Santo de Deus nos mantenha na presença do Pai, para que a gente possa viver o sobrenatural de Cristo Jesus. Graça e paz. Você acabou de ouvir
a voz do discípulo.